Boa noite, igreja. Glória a Deus. Você está com expectativas para ouvir o Senhor nessa noite? Amém. Eu também estou. Amém, Jesus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra em 1 Samuel 1, a partir do versículo 9. A partir do versículo 9. Amém? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente, e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observá-lo o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada, e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te deste vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Venho, porém, derramar a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que eu tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel lhe conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Amém? Glória a Deus. Eu tenho certeza absoluta que todo mundo aqui já ouviu essa passagem. Eu acredito que seja uma das passagens mais conhecidas na Bíblia. E para a gente entender mais um pouco sobre o que o Senhor me confiou nessa noite, eu queria que você entendesse também o momento em que Israel passava quando essa passagem aconteceu. O livro de Samuel antecede o livro de Ruth, o livro de Juízes, e antecede um tempo em que o governo estava na mão dos juízes. Havia nesse tempo uma crise no mundo. O que crise é essa? Uma crise no governo, uma crise moral e uma crise espiritual. Lá em Juízes 21, 25 diz que não havia quem mandasse em Israel. Cada um fazia o que queria. As pessoas estavam perdidas porque não havia pessoas firmes a quem as governasse. Também fala em 1 Samuel 2, 22, que as mulheres nesse tempo ficavam na porta dos templos, esperando os homens saírem para que elas se prostituíssem. Então havia nesse tempo também uma crise moral. Os homens se prostituíam, as mulheres se prostituíam, os filhos de Eli, os sacerdotes, se prostituíam com essas mulheres. E havia também uma crise espiritual. Em 1 Samuel, se você virar a página aí da sua Bíblia, o primeiro versículo do capítulo 3 diz assim, a parte B do versículo: Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Por que tudo isso, irmãos? Porque Israel passava por um momento de transição. As pessoas estavam perdidas moralmente, espiritualmente e no governo.
Não existiam pessoas retas aos olhos do Senhor. Em todo lado que você se olhava, havia conflitos, havia guerras, havia brigas, havia confusões, havia contendas. E Ana se encontra nesse momento, no meio de toda essa crise aqui, aonde não se havia governo, não se havia moral e não se ouvia a voz do Senhor. E nós sabemos que Ana era casada com Eucana. O nome dele não é muito agradável aos ouvidos, mas ele se chamava Eucana. E Ana era a primeira esposa de Eucana. Quando Ana se viu estéril e viu que não podia ter filhos, Eucana se casou com uma mulher chamada Penina. E a Bíblia nos diz que Penina tinha filhos e filhas. E que todos os anos, Eucana, Ana, Penina e seus filhos iam adorar ao Senhor. E a Bíblia nos fala nos primeiros versículos do primeiro capítulo de Samuel, que Ana era amada por Eucana. A Bíblia fala que Eucana dava a ela porção dobrada de tudo que ele tinha, porque Eucana a amava. Ana não sofria por falta de amor, por falta de cuidado. Ana sofria porque o seu ventre era estéril. Irmãos, para uma mulher nessa época, o seu valor era medido pelo número de filhos que ela tinha. Uma mulher sem filhos nesse tempo era uma mulher sem valor, era uma mulher sem serventia, era uma mulher que não prestava para nada, porque a função da mulher era dar descendentes aos homens. E quando Ana, mesmo cheia de amor da parte de Eucana, era afrontada por Penina, Ana sofria demais. Ana sentia dores que nós às vezes não compreendemos. A Bíblia nos conta que todas as vezes que eles iam adorar ao Senhor, no versículo 6 do primeiro capítulo de Samuel fala assim: a sua rival a provocava excessivamente para irritá-lo, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Eu fico imaginando Ana no caminho para adorar ao Senhor, sendo olhada com os olhos de arrogância de Penina, olhando para ela e dizendo: eu tenho, você nunca vai ter. Eu posso ter filhos, você nunca terá. Você pode ser amada por Eucana, mas descendentes para ele, você nunca dará. Eu tenho, eu posso, você não é nada. Você é seca, você é oca, você vai morrer sozinha. Você nunca ouvirá o choro de uma criança. Você nunca vai saber o que é amamentar um filho. Você nunca vai saber o que é ouvir uma voz te chamando de mãe. E com isso, irmãos, Ana sofria demais. Ana chorava, Ana se lamentava, Ana ficava sem comer a ponto de Eucana olhar para ela e falar: o que foi? Por que você chora? Por que você não come? Eu não te sou melhor do que 10 filhos. Eu não faço por você aquilo que homem nenhum faria. Eu não cuido de você de um modo que não te falta nada. Eu não estou aqui ao seu lado. Eu não te dou porção dobrada de tudo. Mas ainda assim, irmãos, Ana sofria, porque dentro dela também havia uma crise existencial, uma crise de identidade, uma crise nos pensamentos dela, porque tudo que Ana desejava era ter um filho. Vocês talvez
a gente não consiga dar dimensão ao sofrimento de Ana, porque as coisas naquele tempo eram muito diferentes de hoje. Hoje nós optamos por não ter filhos. Hoje nós escolhemos não ter filhos. Mas nesse tempo aqui, irmãs e irmãos, a falta de um filho para Ana era mais grave do que a falta de uma perna, do que a falta da saúde, do que a falta do dinheiro, do que a falta de qualquer outra coisa. A única coisa que Ana desejava era ter um filho. Ana chorava e ainda assim ia adorar ao Senhor todos os anos. E foram anos, porque a Bíblia fala que Penina tinha filhos e filhas. Então acredita-se que ela tinha 2 ou mais meninos e 2 ou mais meninas. Uma gravidez dura 9 meses. Então faziam mais de 4 anos que Ana chorava, se amargurava e sofria, e era humilhada, e era rejeitada, e era afrontada todos os dias. Até que Ana decide dar um basta, e ela se levanta. E o texto que nós lemos diz que eles estavam lá no templo, e Ana, amargurada, chorando, vai orar ao Senhor. A dor e o sofrimento de Ana era tanto que não saíam palavras da sua boca. Somente as lágrimas escorriam. O sofrimento e a amargura dela eram tantos que já não existiam mais palavras para Ana. A única coisa que Ana tinha era a fé e o desejo de ser mãe. E aqui o texto que nós lemos diz que Eli, o sacerdote, estava sentado e viu Ana, e que Ana se demorava demais ali naquele lugar, e ele começou a observar Ana, e como eu disse aqui, havia uma crise moral tão grande, que o sacerdote, ao invés de olhar para ela e se compadecer dela, ele olha e ele julga ela. Aquela mulher está bêbada, aqui no templo, encheu a cara e veio aqui. E ele vai lá e chama a atenção de Ana. Você está aqui embriagada? O que está acontecendo? Aqui não é lugar disso. E Ana olha para ele e fala: meu Senhor, eu estou amargurada. É aqui dentro que dói. Não me tenha como filha de Belial. Não faça a minha dor se tornar uma coisa pequena aos teus olhos. Eu sofro porque aqui dentro me falta. Eu sofro porque eu sou estéril. Eu sofro porque aquilo que eu mais desejo, aquilo que eu mais quero, eu não posso ter. E Eli olha para ela e diz que o Deus de Israel te dê paz e lhe conceda o que você pediu. E a Bíblia fala que depois Ana vai embora, come, e o seu semblante melhora. Irmãos, às vezes a gente lê esse texto e a gente só fica pensando em uma mulher estéril que quer ter um filho, em uma mulher estéril que quer dar à luz, em uma mulher estéril que deseja ter uma família. O que Ana queria era a realização de um sonho. O que Ana queria era que o Deus que ela serve operasse na vida dela. O que ela queria era viver a promessa. Era isso que Ana buscava. Às vezes nós temos que ler as escrituras e nos colocarmos no lugar dos personagens, e para que a gente possa entender o que Deus quer nos dizer. Quantos de nós aqui, irmãos, e eu me coloco em primeiro lugar, porque o Senhor tem tratado comigo nessa palavra desde o ano passado.
Quantos de nós temos sonhos, temos planos que nós não conseguimos gerar? Quantos de nós olhamos para a Penina que está do nosso lado e vemos ela viver tudo aquilo que aos nossos olhos a gente acredita que era para a gente? Era isso que Ana vivia. Ela olhava para a Penina e ela via a vida que ela queria, que ela esperava, que ela clamava, que ela buscava. E ela falava: Senhor, até quando? Até quando eu vou ver tudo isso acontecendo na vida da Penina? E o Senhor não vai fazer na minha. Eu te sirvo, eu te busco, eu sou fiel, o meu esposo te busca, nós oferecemos sacrifícios no templo, nós estamos aqui te adorando, Pai. E porque ela tem e eu não tenho? Por que que as coisas não acontecem para mim? Por quê? Por que que não acontece na minha vida aquilo que acontece na vida dos outros? Porque os meus sonhos não se tornam realidade. Porque aquilo que eu busco, eu nunca alcanço. Porque aquilo que eu quero nunca vem ao meu encontro. Por quê? Por quê, Senhor? Aonde eu erro? Aonde eu estou errando, que aquilo que eu mais desejo nunca acontece? Não é um dia de sofrimento, não é um mês, não é uma estação, não é um semestre, não é um ano, são anos, todos os dias, com a amargura dentro do coração, com a dor dentro do coração, com a afronta dentro do coração. Irmãos, os inimigos na vida de Ana eram tantos que Ana não conseguia comer. No versículo 5 fala que Ana era estéril. A Ana, porém, ele dava porção dupla a Eucana, porque ele amava, ainda mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Um dos inimigos da vida de Ana era a esterilidade. E a esterilidade, quando eu falo aqui para vocês, não é só a incapacidade de gerar um filho. A esterilidade é a incapacidade de gerar sonhos. É a incapacidade de ver os planos do Senhor se cumprindo. A esterilidade é a falta de fé, é a ausência da fé. A esterilidade em nós é a morte dos nossos sonhos, dos nossos planos, dos nossos projetos. Ana, assim como nós, tinha áreas da vida dela que não dava fruto. E às vezes a gente olha para nós e a gente não tem dado fruto. Aquilo que a gente acredita não acontece. Nós temos uma fé morta. Eu preguei aqui esses dias, uma quarta-feira, sobre os tipos de fé. E a fé morta é aquela fé que não dá fruto. E nós nos sentimos como um carro atolado no barro. A gente acelera, 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 acelera. A gente se suja todo, mas a gente não sai do lugar. Outro inimigo na vida de Ana era a humilhação. Eu acabei de ler com vocês quando Penina a irritava excessivamente. Ana era humilhada todos os dias, excessivamente. O que é uma coisa excessiva? É de sobra, é muito. Não era uma coisinha não, não era uma pirracinha não, não era um negocinho só não, era excessivamente, todos os dias. Nós somos humilhados, igreja, o tempo todo, o tempo todo. Quantas vezes alguns de nós aqui já não ouvimos: nossa, mas você está passando por isso, você não é crente? Você não serve o Senhor não? Lá na tua igreja não te ensina a você mudar de vida?
Lá na tua igreja não fala que o seu Deus é o dono do ouro e da prata? Por que você está nessa miséria? Cadê o teu Deus? Às vezes pessoas nunca tenham te dito isso, mas o inimigo está aqui, ó. Cadê o teu Senhor? Por que você está chorando? Cadê o teu Deus? Cadê? Por que você está passando por essa prova, por essa luta? Jesus não te ama? Jesus não está cuidando de você? Ana passava por isso todos os dias. No versículo 8, fala da tristeza de Ana, quando Eucana pergunta para ela: Ana, por que choras? Por que não come? Por que você está com o teu coração triste? Para que essa tristeza toda? Vocês conseguem compreender a vida de Ana? Ana era humilhada, envergonhada. Ana vivia triste, chorando e amargurada. No versículo 10 também fala sobre a amargura dela. Ana se levantou com amargura, orou ao Senhor e chorou abundantemente. No versículo 15 fala que a Ana era atribulada de espírito. Ana não tinha paz. A mente de Ana ficava o tempo todo pensando no problema que ela vivia. E ela não viu uma solução. No versículo 16, na parte A, fala que Ana era ansiosa. Excesso da minha ansiedade. E no mesmo versículo fala, a continuação, que ela era aflita. Ana não tinha paz, irmãos. Ana sofria abundantemente, excessivamente. Só que Ana tinha várias virtudes. E uma delas era ser sincera e transparente, principalmente com o seu marido Eucana. Ela falava para ele: eu preciso ter filhos, eu estou chorando, eu estou triste, porque eu preciso ter filhos. Quando Eli vem confrontá-la, ela abre o jogo para Eli, e ela fala no versículo 11, que ela está aflita. Ela não está bêbada, eu não bebi, eu estou aflita, eu estou amargurada. Ana não escondia de ninguém quem ela era e o que ela precisava. Ana não fazia de conta que não tinha nada acontecendo. Ana, ela se abria e ela falava: eu estou triste porque eu preciso ser mãe. Eu preciso gerar o meu milagre. Eu preciso da bênção do Senhor na minha vida. É por isso que dentro de mim há aflição e amargura. Ana tinha uma fé inabalável. Como eu disse aqui, todos os anos eles subiam para adorar ao Senhor. Todos os anos ela o adorava. A falta do filho não fez com que Ana olhasse para Deus e falasse: eu não te servirei mais, porque o Senhor não me abençoa. Ana continuou crendo no Deus que ela servia. Ana continuou acreditando que passe o tempo que passar, digam o que disserem, eu vou viver o meu milagre. Ana não desistiu. Ana, ela foi até mais que o seu limite, porque talvez muitos de nós, na situação de Ana, já tinha desistido, já tinha entregado tudo, já tinha acabado com tudo. Outra virtude de Ana que eu estou dizendo aqui, ela perseverava na oração. Ela perseverava, mesmo quando as palavras não saíam da sua boca, mesmo quando só o seu coração gritava, ela estava lá, aos pés do Senhor.
derramando as suas dores e lamentações. Ana, ela abriu mão do seu filho antes mesmo de tê-lo. Ela desejava tanto receber um milagre, que ela disse ao Senhor: Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou devolvê-lo ao Senhor. Deus, se o Senhor fizer esse milagre, eu te devolvo. Porque o que importa para mim é saber que o Senhor tem me ouvido. O que importa para mim é saber que o Senhor tem prestado atenção na humilhação da tua serva. E o que nós fazemos, irmãos? Nós clamamos, nós pedimos, e quando a bênção chega, a gente vira as costas para o Senhor. E às vezes a gente reclama porque não veio do jeitinho que a gente pediu. Às vezes a gente reclama, a gente murmura e fala: Deus, mas o Senhor mandou pela metade? Eu não merecia mais. Ana não. Ela abriu mão do que ela mais queria, por amor ao Senhor. Ela disse no versículo 26, 27, 28. Depois que Samuel nasce, passam-se os dias da sua amamentação, Eucana sobe para adorar ao Senhor e Ana fica, porque ela ainda amamenta Samuel. E ela fala para Eucana: quando eu desmamar o menino, eu vou levá-lo ao templo. Quando eu acabar esse momento aqui, que ele precisa de mim, eu vou levá-lo ao Senhor. E no versículo 26 fala: ah, meu Senhor, tão certo como vives. Ela está dizendo para Eli: eu sou aquela mulher que esteve aqui contigo, orando ao Senhor. Por esse menino aqui, eu orava. E o Senhor me concedeu a petição que eu fiz, pelo que também eu o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias da sua vida. Pois do Senhor eu pedi, e eles adoraram ali ao Senhor. Os pais talvez não entendam o que Ana fez, mas nós mães sabemos muito bem o que Ana sentia aqui dentro. Talvez nós, mães, estivéssemos chorando da mesma maneira que Ana chorava quando pediu para devolver o menino ao sacerdote. Mas sabe o que Ana fez? Primeiro versículo do capítulo 2. Então Ana orou e disse: o meu coração se regozija no Senhor. Vocês sabem o que significa a palavra regozija? O meu coração se alegra, o meu coração transborda, o meu coração está pleno, o meu coração está acelerado de alegria, porque aquilo que eu pedi ao Senhor, Ele me deu. E hoje eu tenho o prazer de devolvê-lo a Deus. Eu estou aqui hoje, Senhor, para cumprir o meu voto. Tó, o meu filho é teu. Tó, Senhor, cumpre na vida desse menino o teu querer. Ana, ela era uma mulher de oração. Ana, ela sabia quem era o Deus que ela servia. Ela colocava o Senhor no centro do universo dela. Ela dava ao Senhor a honra, a glória, o reconhecimento que Ele merece. Vamos ler o capítulo 2, a partir do versículo 1. Então Ana orou e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação.
Não há outro santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. Não há rocha nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, porque se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais de fome. Até estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira e que dá a vida, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. O Senhor levanta do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para se assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono da glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e se assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos teus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus trovejam contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao rei e exalta o poder do seu ungido. Ana adora ao Senhor, irmãos, independente da situação que ela vivia, que ela ia viver, ela reconhece o poder do Senhor, ela sabe quem é o Deus que ela servia, e a palavra diz que Ana influenciou uma geração. No Salmo 113, o rei Davi, ele declara parte deste louvor, deste cântico de Ana. A Maria, mãe de Jesus, quando Jesus é sepultado, ela também lembra uma parte deste cântico de Ana. Ana mudou uma geração. Ana mudou a história. Ana foi mãe do profeta Samuel. Sabe por quê? Não sei se vocês entenderam, mas o mundo estava em crise. E Deus olhou para Ana e viu em Ana disposição, capacidade, desejo de gerar um milagre. E o que o Senhor fez? Enviou Samuel. Os planos de Ana se encontraram com os planos de Deus. Os planos de Ana foram agradáveis aos olhos do Senhor. E às vezes aquilo que a gente tem buscado é totalmente contrário a que a palavra do Senhor diz. Talvez aquilo que a gente tem sonhado, aquilo que a gente tem desejado, vai contra tudo aquilo que a palavra do Senhor diz, e nós nunca iremos receber, porque o Senhor tem olhado lá de cima e tem olhado para nós e tem... Às vezes Ele coloca a mão na cintura e fala: hã? Irmãos, sonhem os sonhos de Deus, queiram viver os planos de Deus. Ana gerou um milagre, devolveu ao Senhor, e Deus deu a Ana mais 6 filhos. Ana disse aqui no cântico que nós lemos, que Ele exalta, Ele a exaltou, Ele encheu o coração dela de alegria, a boca dela de riso. Vocês conseguem imaginar Ana ouvindo, sabendo de tudo o que acontecia na vida de Samuel? Vocês se lembram, irmãos, aquela passagem, quando Samuel ainda criança,
ouve a voz do Senhor em um tempo em que a voz do Senhor era rara. Deus o chamou pelo nome, Samuel. Samuel foi o primeiro profeta de caráter. Samuel foi aquele que ungiu Saul rei, o primeiro rei da história de Israel. Foi ele que ungiu Davi. Vocês conseguem entender quem foi Samuel? Vocês conseguem entender o tamanho do milagre que Ana gerou? Talvez a gente esteja sofrendo como Ana, sem entender o motivo de tanto sofrimento por tão longo tempo. Sabe por quê? É o processo para que a gente gere um milagre. Se não houver processo, irmãos, não tem milagre. Não pense que a sua vida vai ser sempre linda, num caminho de flores, com o ar-condicionado ligado e uma aguinha gelada. Para gerarmos milagres, nós precisamos passar por todo o processo. Para que o nosso milagre tenha vida, nós precisamos resistir ao dia mau. Para que os nossos sonhos se encontrem com os do Senhor, nós temos que ter a mesma visão que o Pai. Nosso coração tem que estar ligado, a nossa mente precisa estar em Cristo, o nosso coração precisa desejá-lo mais do que qualquer outra coisa. Ana desejava tanto o Senhor, tanto, mas ela queria tanto a presença de Deus, que ela devolveu o milagre dela para Ele. Senhor, viver com este milagre de nada me vale se eu não tiver a Tua presença. Senhor, viver este milagre de nada me serve se o Senhor não estiver comigo. Eu quero tanto a Tua presença, Deus, que eu devolvo ao Senhor. Eu preciso tanto do Senhor, que tudo aquilo que o Senhor me der, eu vou Te devolver. Irmãos, não importa a dor, a luta, o sofrimento, o peso que nós estamos enfrentando, Ele tem ouvido a nossa oração. Eli diz a Ana, quando vê ela aflita, que o Senhor lhe dê a paz e conceda aquilo que você pediu. Você chora? Ana também chorou. Você é humilhado? Ana também foi. Você busca e parece que nunca encontra? Ana também. Você deseja com todas as tuas forças? Ana também. Teu coração está amargurado? O de Ana também. E ela recebeu do Senhor, porque ela não desistiu. Ana recebeu do Senhor, porque mesmo em dia de dor, os pés dela estavam no templo. Ana queria o Senhor mais do que a bênção. Não desista só porque teu fardo está pesado. Não desista só porque parece que nunca chega para você. E eu tenho te dito isso, irmãos, porque todos os dias, o diabo fala para mim desistir. Insistentemente ele está no meu ouvido. Para com isso, larga a mão disso. Larga a mão. Para quê? Só que eu tenho enxergado e gravado dentro do meu coração o que diz lá em Jeremias 29:11.
Todos os dias eu digo esse versículo para mim mesmo. Os planos que Ele tem a meu respeito são planos de paz. Os planos que Ele tem a meu respeito são planos de me fazer prosperar. Os planos que Ele tem a meu respeito não são planos de mal, porque o futuro que Ele tem para mim está ligado com aquilo que Ele deseja. O meu desejo e o dele é um só. O meu desejo e o do Pai é um só. O meu desejo e o do meu Pai é um só. E é esse o futuro que Ele quer nos dar. Era esse desde o começo, o plano que Ele tinha para a vida de Ana. O plano dele para ela em momento nenhum mudou. O plano que Ele tinha para Ana em momento nenhum foi frustrado. Ele falou: opa, Ana veio estéril, e agora? O que eu faço? Não. O plano para a vida de Ana era aquele. O final da vida de Ana era aquele. Vendo Samuel ungindo o rei de Israel. Vendo Samuel ser um homem reto, íntegro, de caráter. Deus precisava de um profeta. Ana queria um filho. Deus precisava de um homem de caráter. Ana queria um milagre. Vocês conseguem entender, irmãos, o que Deus tem falado para você nessa noite? Não desista. Alinhe os teus planos com os meus. Sonhe os sonhos que eu tenho a teu respeito. Viva o que eu estou preparando para você. Não queira mudar o caminho. Não queira pegar outra rota. Não saia do plano. Não desista. Me busque. Mesmo quando dentro do teu coração só tiver aflição e amargura. Ele está aqui, igreja. A palavra nos diz que Ele se inclina para ouvir a nossa voz. A palavra dele nos diz que Ele vela para que os planos dele se cumpram, para que as promessas dele se cumpram. A palavra dele nos diz que Ele nunca, jamais nos abandonaria. É a palavra que nos diz. É Ele que está nos afirmando nesta noite: eu não te abandono. Os meus ouvidos não estão tampados. Eu tenho recolhido os teus choros, as suas lágrimas. Eu tenho visto a tua dor e o teu sofrimento. Eu sou contigo. Eu não te deixarei. Eu jamais te desampararei. Não importa a amargura e a dor e a aflição e o choro. Eu não desisto de você. Não desista do Senhor, irmãos. Se coloque de pé. Talvez hoje você esteja como Ana. Dos seus lábios não saem palavras. Você não entende o que tem acontecido. Você não consegue entender o porquê de tantas coisas ruins estarem acontecendo. Mas o que eu sei é que isso é um plano. É um plano. E o que eu também sei é que os planos dele nunca falham. O Deus que está aqui nesta noite, o Deus que nós servimos, o Deus a quem nós chamamos de Pai, Ele não volta atrás na sua palavra. Ele não mente. Ele não mente. Nenhuma só palavra que Ele disse ao teu respeito vai deixar de se cumprir, porque Ele é fiel. Amém? Não importa o teu vale, não desista. Não pare de adorá-lo. Não pare de buscá-lo. É dele que vem o teu milagre.
Amém? Glória a Deus. Eu queria chamar o pastor Júnior para vir encerrar o culto. Amém, glória a Deus. Amém, graças a Deus, né? Ana esperou, Ana confiou. A pior parte do esperar e do confiar, igreja, é você ter que visualizar aquilo que você quer. Porque aquilo que você está vendo ao seu olho natural não é a tua realidade. As circunstâncias não são boas. E aí o diabo vem e ele trabalha no natural. Ele fala: você não vai chegar. Olha o que você está vivendo. Olha o que você está passando. Penina é melhor. O teu marido não te ama. Mesmo ele dizendo: eu não valo para você mais do que 10 filhos. Mas não adianta falar, porque a pessoa está vivendo um cativeiro, a pessoa está vivendo uma prisão. E aí nós temos que enxergar o alvo. Até nós conversávamos com um casal aqui na quinta-feira. Eu até falei para eles, eu falei: vocês têm que enxergar o alvo, visualizar o alvo, aquilo que você quer atingir, e não se preocupar com tudo que está acontecendo. É fácil? Não é. Não é fácil, igreja. O diabo, ele fica o tempo todo te massacrando, o tempo todo dizendo que você não vai conseguir, o tempo todo dizendo que você não é merecedor. Mas enxergue o alvo. O que fazia Ana continuar? Deus que nós servimos pode abrir a madre, ou seja, pode nos dar um filho. E depois que Samuel nasce, e ela entrega lá para o profeta Eli, para o sacerdote Eli, ela tem mais filhos, porque daí Deus faz infinitamente mais do que nós podemos pedir ou imaginar, porque daí Ele dá mais filhos para ela. É como diz Jeremias 29:11, né? Bem sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Ou seja, qual que é o alvo? Qual que é o desejo? É lá que eu vou fazer vocês chegar. Mas a caminhada é difícil. Feche os seus olhos nesta hora, igreja. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pela palavra.